E se você é enfermeiro, está vindo trabalhar como enfermeiro aqui na Alemanha e quer saber um pouco de como acontece a rotina de cuidados aqui, esse vídeo é para você. Fala galera, Adri na área de novo e hoje eu tô aqui para contar um pouco para vocês sobre a minha experiência no hospital que eu tô trabalhando, sobre a minha rotina de trabalho, como acontece, o que a gente faz nos plantões, o que é prioridade, o que não é, enfim. Eu trabalho no mesmo setor desde que eu cheguei aqui, meu primeiro dia eu estou no mesmo setor, com essa mesma equipe. Porém, esse setor já mudou de lugar algumas vezes, né? Na verdade, já mudou de lugar 2 vezes. É o setor de terapia intensiva. A gente foi equiparar com o que a gente conhece no Brasil, eu posso dizer que seria uma semi-intensiva. E é uma terapia intensiva que fica em um hospital de reabilitação. Então, os conceitos são um pouco diferenciados do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Por exemplo, lá no hospital a gente tem muitos pacientes traqueostomizados, de longa permanência, longa reabilitação, enfim. Então, às vezes, esses pacientes eles podem adquirir ao longo desses tempos de permanência, eles podem adquirir algum tipo de infecção, alguma piora no estado, enfim. E aí, por algum motivo, ele precisa de uma terapia intensiva. E aí ele é transferido do setor que a gente considera como se fosse uma enfermaria para a terapia intensiva, onde são feitos cuidados mais intensivos, infusão de medicamento venoso, enfim. Mas, no geral, a gente tem pacientes que estão muito bem obrigada, que não recebem nenhuma infusão venosa, que não são traqueostomizados, não são entubados, mas a gente também tem aqueles pacientes que estão super sedados, com muitas bombas, com hemodiálise, enfim, diversas coisas de uma terapia intensiva normal. Galera, e se você tá vindo para a Alemanha, se você tem mais interesse na vida da Alemanha, na enfermagem da Alemanha, se inscreve no canal, que aqui a gente compartilha muito das nossas experiências de vida na Alemanha, enfermagem, enfim. Se inscreve no canal e acompanha os nossos próximos vídeos, que vão falar sobre muitas coisas que a gente vem vivenciando, tanto na Alemanha como na enfermagem. Então, fica a dica. E aí agora eu vou contar para vocês mais ou menos como acontece a minha rotina diária de plantões, né? Os plantões no meu hospital, eles são divididos em 3 turnos. Turno da manhã, que vai do horário de 6 da manhã até as 2h30 da tarde. O turno da tarde, que vai do horário de 2 horas até as 10 da noite. E o turno da noite, que vai de 10 da noite até 6 horas da manhã. Nesses 3 turnos, obviamente, a gente tem que, em suma, cuidar do paciente. Mas a gente tem algumas determinadas divisões de atividades, né, para facilitar a organização e o fluxo de atendimento desses pacientes. Como, por exemplo, no plantão da manhã, o Frühdienst, o que a gente costuma fazer 6 horas da manhã? A gente tem a passagem de plantão, né, onde são passadas as intercorrências do paciente, como ele está, as programações, se ele está em dieta zero para fazer algum exame, enfim. É realizado o banho no leito desses pacientes, né? A maioria dos pacientes do meu setor tomam banho no leito. Esse banho, normalmente, quem faz é o enfermeiro sozinho. No Brasil, a gente fazia quem normalmente dá banho no leito na terapia intensiva é o técnico de enfermagem. Como enfermeira, eu muitas das vezes entrava nos banhos dos pacientes mais críticos, né, para ficar acompanhando a movimentação, lateralização, verificar se nenhum dispositivo saía, enfim. Mas quem dava o banho mesmo, trocava a roupa de cama, eram os técnicos, e eles normalmente trabalhavam em dupla. Aqui, quem faz isso é o enfermeiro, a gente que dá banho no leito, né? E a gente realiza troca de roupa de cama também, sozinho, com o paciente de terapia intensiva. Ah, Adriana, mas o seu paciente aí não é completamente intensivo. Depende. Às vezes sim, eu já tive paciente que tava, tipo, com, sei lá, 10, 12 bombas de fusão, tinha uma hemodiálise de longa duração, traqueostomizado, ou seja, no ventilador mecânico, com sedação inalatória, enfim, muitos dispositivos, né, catéter vesical, enfim, várias coisas, vários dispositivos, e quem faz o cuidado desse paciente normalmente é o enfermeiro sozinho. Claro, se você se sente inseguro para realizar a lateralização desse paciente ou a mudança de decúbito sozinha, é sua obrigação chamar um colega e pedir ajuda. Mas é possível sim você fazer isso sozinho,
com cuidado, com treinamento, enfim, é possível. Banho no leito é uma das funções dessa equipe, né, do Frudins, do plantão da manhã. Realização de medicamentos, alimentação do paciente, conectar o paciente na sonda nasogástrica, iniciar a dieta, realizar as medicações, dar água pela sonda, essas coisas, verificar a temperatura, os sinais vitais. No meu setor, a gente verifica a cada hora, então o paciente tá monitorizado o tempo todo e a cada hora os sinais são automaticamente registrados pelo monitor, então a gente consegue lá no computador e anotar. Tudo que a gente sabe que normalmente a gente faz num plantão da manhã, né? Administrar as medicações que são necessárias. O plantão da manhã também, normalmente essas 2 primeiras horas aí, de 6 da manhã até as 8 horas da manhã, são horas assim mais que eu posso dizer que são agitadas, mas ao mesmo tempo são mais tranquilas, porque você checa os seus pacientes, checa quando eu falo, sinais vitais, alimentação, se o paciente está vivo, né? Importante, né? Fazer essa checagem do paciente e depois você entra para os seus pacientes de acordo com a programação do dia deles. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu sei que 8 horas da manhã ele tem um exame, então eu vou entrar primeiro nele, vou realizar o banho nele, troca de roupa de cama, enfim, tudo que eu tenho que fazer primeiro nesse paciente e depois vou para o outro ou para os outros, enfim. Normalmente a gente fica com de 2 a 3 pacientes por plantão. É bem cansativo você fazer isso, imagina, com 3 pacientes, dar banho no leito em 3 pacientes, realizar a troca de roupa de cama em 3 pacientes sozinho, é bem cansativo. Então, assim, quem vem achando que o trabalho aqui é mais fácil, tá enganado, porque é bem puxado mesmo. Uma coisa muito interessante que é realizada em todos os plantões é a realização da mudança de decúbito a cada 2 ou 4 horas. Isso foi algo que me impressionou bastante, porque aqui eles realmente fazem. É muito difícil a gente encontrar paciente que abre lesão por pressão, úlcera por pressão, por conta de mobilização no leito. Então, assim, aqui a galera realmente faz bastante mudança de decúbito, faz mudança de decúbito também sozinho. É possível, eu aprendi. É engraçado que no início você olha assim e fala, meu Deus, não tem como fazer isso. Mas, por incrível que pareça, tem como fazer com segurança, com conhecimento. Você consegue fazer sem machucar o paciente e para deixar ele da melhor forma possível, o mais confortável possível. E a mudança, como eu falei, a cada 2 ou de 2 a 4 horas. E aí você, como enfermeiro, você tem que avaliar esse estado do paciente. Por exemplo, um paciente mais emagrecido, com extremidades ósseas extremamente relevantes, né, extremamente proeminentes, você vai investir um pouco mais na mudança de decúbito daquele paciente. Claro, isso é regra? Não, isso não é regra. Mas, assim, a gente tem intrínseco, né, assim, no nosso pensamento, de que a gente sabe que aquele cara precisa ser mudado de decúbito mais tempo, porque o risco dele de abrir uma lesão é muito maior. Enquanto aquele que você sabe que se mexe mais ou menos, você pode virar ele com um pouco menos de tempo ou só ajudar ele a virar. E também no plantão da manhã, muitas das vezes a gente transfere os pacientes para outros setores e acaba admitindo novos pacientes. E essa admissão é um pouco, como é que eu posso falar? Não é caótica, mas ela é um pouco estressante, né? Porque sempre admitir um novo paciente que você não conhece, não sabe como tá, é um pouco chatinho, mas a gente precisa fazer. Então, esse é o plantão da manhã, essas são as atividades básicas que a gente faz, assim, quando a gente tá no plantão da manhã. Passa rápido, ele é legal. Eu, particularmente, não gosto muito porque tem que acordar muito cedo. Mas, quando eu faço, eu gosto porque passa rápido pelo fato de que você, como você acordou cedo, o dia passa rápido, porque você faz muitas coisas, então. E agora vamos para o plantão da tarde, os petins, o meu preferidinho, meu queridinho. Nos petins, a gente normalmente, primeiro, continua os cuidados com o paciente que foram realizados na parte da manhã. E quando se tem alguma pendência, algum exame, algo que não deu assim para o colega da manhã fazer, você tem que pegar e tem que fazer para tentar passar o plantão o mais zerado possível para a galera da noite.
né? Para que a galera da noite realmente só faça o que é necessário fazer na noite, enfim. Mas claro que a gente também recebe paciente, a gente também transfere paciente, tem bastantes intercorrências no plantão da tarde, por incrível que pareça, né? Eu acho que os pacientes, eles são tão assim, eles tomam banho, eles mudam de lado, eles recebem medicação. Normalmente a fisioterapia, a ergoterapia, que é como se fosse uma fonoaudiologia daqui da Alemanha, elas passam também, elas fazem atividade com o paciente também na parte da manhã. Então é como se o paciente se cansasse tanto na parte da manhã, que na parte da tarde, ou ele vai dormir, ou ele vai dar ruim. Então, assim, normalmente é esse o resumo do Experiência. E também a gente costuma fazer um pequeno banho de gato, né? Que tem esse nome aqui na Alemanha, Katzenwaschen, que é literalmente um banho de gato para noite. A gente faz além de trocar a fralda do paciente, óbvio, fazer a mudança de decúbito, troca a fralda do paciente, verifica como ele tá e tudo mais. Lá por volta de umas 6 horas da noite, a gente tem que dar um pequeno banho no paciente, lavar o rosto, axila, né, com aquelas toalhinhas, né, que a gente tem. Troca a fralda de novo, enfim, troca a camisola do paciente, troca os lençóis que estiverem sujos, enfim, deixa o paciente todo fresco, todo novo, né, pra noite, para ele poder ter uma noite tranquila e relaxante. E também, obviamente, né, uma coisa muito importante que eu acabou de me lembrar, da janta, né? Os pacientes que não estão recebendo alimentação por sonda, aqueles pacientes que comem, né? A gente precisa auxiliar quando o paciente não consegue segurar o garfo, então a gente tem que dar, às vezes, comida na boca, ou a gente simplesmente serve a comida e o paciente come sozinho ali, mas a gente tem que estar sempre observando, porque o risco de broncoaspiração é muito grande, como eu falei. Grande parte dos nossos pacientes são traqueostomizados, então a gente precisa estar sempre de olho, sempre assim, vendo se está tudo certo. E o Nachtdienst, que é o plantão da noite, ele também, assim, normalmente ele costuma ser tranquilo, né? A quantidade de enfermeiros é um pouco menor do que no plantão da manhã e da tarde. Por exemplo, no meu setor nós temos 12 pacientes. Então, no plantão da manhã, normalmente são 5 a 6 enfermeiros. No plantão da tarde são 5 enfermeiros. E no plantão da noite são 4 enfermeiros. Então, aí na noite fica 3 pacientes por enfermeiro. Isso eu tô falando com um quadro completo de pacientes, quando a gente tá com a estação cheia de pacientes e também quando a gente não tem nenhum colega que acaba ficando doente, acaba entrando de licença, ou tá de folga, ou tá de férias. Então, assim, quadro completo, o melhor dos cenários. Quadro completo de pacientes e quadro completo de enfermeiros. Então, isso também é muito importante. E como eu vinha falando, no Nachtdienst, o plantão da noite, o que eles fazem normalmente? Eles recebem os pacientes, né, dos pedins, do plantão da tarde, verificam as prescrições para o próximo dia, verifica se está tudo certo, se está batendo com a prescrição do dia anterior e tudo mais, eles conferem isso tudo. Verificam os pacientes que necessitam colher sangue. É nesse plantão da noite que é realizada a coleta de sangue. Ah, Adriana, mas aqui tem gente tipo de banco de sangue, de coleta de sangue, equipe de coleta de sangue? Não, não tem. Pelo menos no meu setor, no hospital que eu trabalho, quem realiza a coleta de sangue são os enfermeiros plantonistas. E aí você tem que, né, fazer de tudo para tentar achar aquele tiozinho que tá às vezes muito demasiado, ou que é muito emagrecido, ou que é muito velhinho e tem as veias muito frágeis. Ah, Adriana, mas e se a pessoa não conseguir? Se a pessoa não conseguir, doutor, passa a missão para o médico, já que essa também é uma das funções do médico, porém é uma das funções que podem ser delegadas, né, a coleta de sangue. Então ela é delegada para os enfermeiros, porém caso o enfermeiro não consiga, ele não vai ficar furando o paciente até, né, o paciente murchar de tanto ser furado. Ele simplesmente fala para o médico, olha, não consegui colher sangue do paciente tal. Acabou. E aí o médico vai lá e sabe que ele vai ter que colher. O que ele vai fazer, aí já é com ele. Aqui também a gente realiza a coleta de gasometria arterial, de duas formas.
A primeira forma é quando o paciente tem a PAI, a pressão arterial invasiva, e a gente faz aquela coleta pelo sistema, igual ao que é feito no Brasil, sem nada de diferente. E a segunda forma é você realizar uma gasometria capilar, que no Brasil eu não tinha conhecimento, eu não sei se é feito, eu realmente não sei. Mas aqui eles realizam a coleta de sangue, normalmente do lóbulo da orelha, dessa parte aqui, em um canudinho assim, com uma pequena peça que é um anticoagulante, e a gente realiza direto na máquina de gasometria arterial. Funciona, todos os parâmetros vêm muito bem, obrigado, e é muito, muito interessante. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil. E a gente também pode realizar a gasometria venosa, realizar coleta de sangue direto da veia e rodar uma gasometria venosa para verificar também os parâmetros de eletrólitos, enfim. Então isso tudo o enfermeiro faz e faz durante a noite. E além disso, de todos os exames laboratoriais, checagem dos medicamentos também, dos medicamentos que estão faltando no setor como um todo, né? Os enfermeiros, quando tem tempo também, eles verificam a organização do setor, a limpeza do setor. Então, eles veem se, tipo, tá faltando um pouco de seringa aqui, então eu vou lá, pego e reponho um pouco de seringa. Normalmente a gente costuma fazer isso no expediente também, mas não é como se fosse a função, né? Isso é função do Nardins. Claro que o expediente faz quando tem tempo, mas quando não tem, o Nardins tem que checar e tem que ver se tá tudo ok. E também, claro, fazer a mudança de decúbito. Sim, no Nardins também é feita a mudança de decúbito, muito assim, principalmente para aqueles pacientes emagrecidos, aqueles pacientes que já têm algum tipo de úlcera, de ferida. Então, eles são muito mais virados, que a gente fala, né? Realizam a mudança de decúbito nesses pacientes, mas todos os outros também são virados, a não ser, claro, aquele paciente que faz isso sozinho, que aí a pessoa, o enfermeiro não vai acordar e falar assim, vamos virar. E também tem uma função muito importante que eu acabei esquecendo, verificação e fechamento do balanço hídrico, que aqui não é tão, pelo menos no hospital que eu trabalho, não é tão complexo quanto os que eu já vi no Brasil, os que eu já conheci no Brasil. Algo muito mais simples. Calcula o que entrou, o que saiu, pronto. Acabou. É isso. Quando dá uma alteração muito grande, por exemplo, dá um balanço muito positivo, muito negativo, também é obrigação do enfermeiro informar o médico, né? Logo assim que ele faz o fechamento, que normalmente acontece lá para as 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, que já tá quase no finalzinho do plantão. Espero que com esse vídeo eu tenha conseguido matar um pouquinho da curiosidade de vocês. Eu recebo muitas perguntas em relação a como é a rotina do meu trabalho, o que eu faço, o que eu não faço, enfim. Eu espero que com esse vídeo vocês tenham imaginado um pouco de como funcionam as coisas onde eu trabalho. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Como eu sempre falo, compartilhem com a gente a experiência de vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente responde sempre que possível. E é isso, galera. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Beijo grande. Fui!